Senhora Professora, caros membros do painel, minhas senhoras e meus senhores, eu vou-vos pedir desculpa, dado que há uma hora tenho mesmo que sair, porque tenho que estar às 4 horas da tarde em Viseu, e, portanto, depois não posso ficar para o debate se houver a seguir, peço imensa desculpa. Agradeço ao Centro o gentil convite para aqui estar convosco. Eu abandonei o setor bancário em julho do ano passado, quando abandonei as funções de CEO do Banco BIC. Tinha feito 70 anos e tinha dito já há muito tempo, há mais de 2 anos, que aos 70 anos deixava de ter funções executivas, não queria mais ter funções executivas. E, portanto, mas, apesar de ter abandonado funções executivas na banca, continuei naturalmente com bastante interesse a acompanhar aquilo que se passa na banca, e a minha intervenção vai ser basicamente sobre 2 pontos: a banca e a economia real e os desafios da recapitalização, e depois darei uma breve opinião minha sobre o processo de integração financeira da Europa, dado que esse é o tema geral desta conferência. Começaria por chamar a atenção que o sistema bancário é irmão siamês da economia real e os balanços dos bancos refletem as escolhas dos agentes económicos, quer o consumo ou a habitação no que toca às famílias e financiamento do fundo de maneira do investimento no que toca às empresas. Também mostra, através do crédito mal parado ou difícil cobrança, a situação económica ou financeira destes clientes. E, portanto, esta questão da recapitalização é muito bonito falarmos da recapitalização da banca, mas se as empresas continuarem descapitalizadas ou se agravar a sua descapitalização, a gente capitaliza a banca e daqui a uns anos a banca está novamente descapitalizada, porque a banca vive, de facto, da situação que estão os seus clientes na economia real. Também hoje é consensual. E o próprio relatório da dívida pública, feito pelo Bloco de Esquerda e pelo PS, vem dizer uma coisa que eu achei surpreendente, que a esquerda não gostava de dizer. É que os problemas portugueses devem-se ao ênfase nos não transacionáveis, esquecendo o setor dos bens transacionáveis, ao ênfase na construção civil e imobiliária, que gerou muitas NPLs, e, de facto, ao ênfase no endividamento, que não podia continuar, que não era sustentável. Portanto, tudo isto, aliás, eu escrevi no Expresso a semana passada, chamando a atenção disso num artigo que escrevi, o euro e a dívida, mas, finalmente, a esquerda portuguesa, através do relatório do Bloco de Esquerda e do PS sobre a gestão da dívida, vem, de certa forma, confessar aquilo que andava a negar. E, portanto, nós temos problemas aqui da nossa legacy, que tem a banca e a economia real. Num país saído há pouco tempo do difícil programa de ajustamento, por ter chegado à bancarrota em 2011, e há uma narrativa que tentem esquecer isto, que eu acho perigoso, porque podem não ter aprendido em relação ao futuro, podemos estar condenados a outra saída idêntica, portanto é conveniente fazer alguma pedagogia sobre a bancarrota de 2011, e que neste momento enfrentam um negro triângulo entre crescimento económico anémico, dívidas públicas e privadas elevadíssimas, e o retrocesso nas tímidas reformas estruturais que tinham começado no governo de Passos Coelho. A austeridade era fatal e inevitável, víamos a crédito e a dívida já era sustentável. A questão que eu ponho é que, de facto, o ajustamento feito pelo governo de Passos Coelho foi de fraquíssima qualidade. Tivemos a oportunidade única e irrepetível de fazer o ajustamento como deve ser e ele não foi feito. E, portanto, por tudo isto, não é surpreendente que a banca operando em Portugal sinta os reflexos da péssima performance macroeconómica do país. Acresce que, a nível da estrutura empresarial, o país está crescentemente dualizado. Temos, por um lado, um conjunto de boas empresas, infelizmente poucas, normalmente exportadoras, e, por outro lado, um número, infelizmente, muito grande de pequenas e médias empresas, muito endividadas e, normalmente, concentradas no mercado doméstico, que, obviamente, o mercado esse se contraiu com o programa de ajustamento. Como o modelo de negócio da banca comercial consiste em transformar depósitos, produto de capital garantido em crédito, não é demais repetir isto, até houve um Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, que se esqueceu disto e queria que a banca apoiasse uns startups e umas coisas de alto risco. Quando a banca trabalha com um produto de capital garantido, que é depósito, portanto faz crédito com risco QB, como é óbvio. O que implica uma cuidado da gestão do risco de crédito. É fácil de compreender que todos os nossos bancos queiram financiar as tais primeiros conjunto de empresas, o que leva à grande competição entre eles, com o consequente esmagamento dos spreads de créditos, e os bancos não querem financiar as segundas. Se elas estão altamente endividadas, se os bancos vão dar mais crédito, é agravar-lhes o problema. É a mesma coisa que um tipo estar embriagado e darmos mais álcool para curar a embriaguez. Não se resolve o problema dessa forma. O problema das empresas altamente endividadas não se resolve dando mais crédito, que significaria mais endividamento. Mas sim naquelas que sejam economicamente viáveis, para mim economicamente viáveis, é aquelas que antes
Antes da função financeira, no EBIT, ou no resultado operacional, apareça com uma margem razoável e que, portanto, se a gente estruturar o balanço, aquilo até que pode chegar ao bottom line com valor equilibrado. Isto, para mim, é que é o economicamente viável. Se logo no resultado operacional aquilo já dá para o torto, esqueçam, é economicamente viável, não vale a pena sequer exploração financeira. E, portanto, nessas é estruturar os balanços, injetando novo capital, através de fundos de capitalização, fariam o que eu chamo os cocôs para a economia real. No fundo, eram fundos que fariam o mesmo que já se fez, que o Estado fez para a banca, quer estimulando os próprios empresários a injetar capital nas empresas, o que passa por aceitar como custo fiscal o custo de oportunidade dos capitais próprios. Neste momento não é aceito, ou é muito pouco, e, portanto, há aqui um enviesamento a favor do capital alheio e contra o capital privado nas empresas. É claro que o EVA, o lucro económico, capta o custo de oportunidade dos capitais próprios, mas o lucro contabilístico não capta o custo de oportunidade dos capitais próprios. E é sobre o lucro contabilístico que se paga impostos. Portanto, não esquecer isto. Assim sendo, as dificuldades de financiamento à economia real não estão ligadas à falta de liquidez da banca. A banca tem tido liquidez, mas sim ao problema do risco de crédito. Temos too much banks and too much liquidity to chase a few good companies. Há, assim, excesso de capacidade instalada no setor bancário, face ao reduzido número de boas empresas que temos, o que vai levar certamente a novas operações de concentração e de redução de capacidade. Por outro lado, o ambiente de baixas taxas de juros, que, aliás, os alemães se queixam muito, e o caso do quantitative easing do BCE, para mim mostra de forma evidente que quando se fez o euro e se criou o Banco Central Europeu, quem perdeu soberania monetária foram os alemães. Nós ganhamos soberania monetária. O desconforto alemão sobre a política monetária do BCE mostra que isto veio a favor dos países do Sul e contra os alemães. Porque antes da União Monetária Europeia, já havendo um mercado único com liberdade de circulação de capitais, os outros países ajustavam-se às taxas de juros do Bundesbank e, portanto, era o Bundesbank que mandava na política monetária europeia. Com o BCE e o euro, a Alemanha perdeu soberania monetária. Isto o povo não percebe, não é fácil de dizer, mas, a meu ver, é assim mesmo que aconteceu. E, portanto, com esse ambiente de baixas taxas de juros e agora taxas negativas, isto também afeta profundamente a margem financeira dos bancos. Também a margem complementar está a ser esmagada por via designadamente as limitações postas pela regulação às comissões cobradas nos sistemas de pagamento, por exemplo. Do lado dos custos temos então os seguintes itens: os impostos pelos reguladores, temos os impostos, estava a falar dos custos, os impostos pelos reguladores e supervisores, uma autêntica overdose de reação ao laxismo regulatório que levou à gravíssima crise de 2017. 2007, os exigidos pelos investimentos, quer na banca digital, com a sequente fatura na redução de balcões, quer nos sistemas de pagamentos que enfrentam, aliás, a ameaça dos fintechs e dos grandes players da sociedade da informação. Terceiro, os derivados do provisionamento do crédito mal parado, a autêntica legacy que os bancos enfrentam. Sobre a regulação, já foi aqui dito, o problema é que também a gente vai ter, a banca tem hoje em dia tem que problemas de regulação, a regulação obriga a tomar conta dos níveis de liquidez, já foi aqui falado, e também, obviamente, os fundos próprios, já não é a mesma facilidade de antes em que os fundos próprios levavam capital alheio. Aliás, sempre achei que os fundos próprios eram um termo incorreto. Da economia real, nós temos os capitais permanentes, portanto, aquilo nunca devia ser chamado fundos próprios, deviam se chamar fundos permanentes. E, portanto, a regulação hoje em dia leva a que os fundos próprios sejam cada vez mais o capital próprio, mais qualquer coisinha. E o resto deixa de ser o core tier 1. Portanto, a regulação está a implicar também essas exigências crescentes. Então é fácil perceber que as pressões descendentes sobre o produto bancário e ascendentes sobre os custos levam a rendibilidades para os acionistas, o famoso return on equity, muito baixas ou tendencialmente negativas. Parece não haver capital português, teremos uma economia capitalista sem capital, é uma generalidade portuguesa, ainda que alguns digam que podia aparecer, no caso do BCP, surpreendentemente apareceu algum capital português, desde que haja condições, alguns dizem que havia algum capital que poderia aparecer. Assim sendo, e como os bancos europeus e ocidentais não veem interesse em investir em Portugal, eu já vi este filme quando estava no governo com o mercado petrolífero, é que os grandes majors saíram de Portugal, porque isto era um mercado pequeno, a rentabilidade é muito baixa, portanto isto não interessava os grandes majors. Estou a ver o mesmo filme no setor bancário, porque os grandes bancos europeus e ocidentais não estão interessados no mercado de baixa rentabilidade e, portanto, quer como no mercado petrolífero, o que é que aconteceu? Vêm os players espanhóis que
levam isto como extensão do mercado espanhol no quadro do mercado ibérico e, portanto, as estruturas centrais estão em Madrid e, numa lógica de custos marginais, atingem aqui o mercado ibérico, como eu vi no mercado petrolífero com a Repsol. E, portanto, restam os bancos espanhóis e os dos países emergentes, como a China, que não olham a rentabilidade de curto prazo, antes investem aqui por razões estratégicas de longo prazo, vendo-nos como plataforma de entrada nos mercados europeus. Sendo a banca essencial à economia real e não havendo capital português, há que ser realista e tentar jogar na diversificação possível, não ficando dependente apenas de uma geografia económica. E agora, permitam-me que eu acrescente mais uns pontos que não tive tempo no PowerPoint, só ontem é que preparei, que são os seguintes sobre a situação da economia portuguesa, a situação da banca e os non-performance loans. Está a haver algum otimismo sobre o crescimento económico. Em todo caso, devo dizer que, pelas tendências que havia em 2015, o crescimento económico ainda está inferior às tendências que vinham de 2015. A recuperação da economia portuguesa está muito abaixo dos outros países da zona da crise do euro, como a Irlanda e a Espanha. Isto depois, em Portugal, de quase uma década e meia de quase estagnação. Portugal tem hoje o terceiro nível mais elevado de dívida pública, logo a seguir à Grécia e à Itália, até a Itália ligeiramente acima de nós, a Grécia está superior, e é o segundo mais elevado de dívida externa bruta. Portanto, nós temos aqui duas pesadas mochilas às costas, que obviamente dificultam a recuperação económica do país. Os spreads da dívida são os mais elevados entre os países da crise do euro, geralmente Irlanda e Espanha, e subiram significativamente com a entrada do novo governo. Portugal enfrenta um problema típico que Michael Porter, quando cá veio em 92, a meu convite, referiu, que estamos stuck in the middle. Somos um país de desenvolvimento intermédio que está entalado entre os países de maior desenvolvimento, que já agarraram o modelo de economia do conhecimento, o chamado Knowledge-Based Economy, e os países que competem com salários mais baixos. Eu aqui estou de acordo com a esquerda portuguesa, não por razões sociais, mas económicas, pragmatismo económico, é que não vale a pena insistirmos num modelo de salários baixos. Porque mais baixos sejam os nossos salários, haverá sempre uns tipos com salários mais baixos que os nossos. Portanto, aí não temos alternativa. Temos que agarrar o outro. Mas onde eu depois fico espantado é quando a esquerda portuguesa defende a saída do euro. Porque sair do euro é querer convidar brutal desvalorização da moeda e era o convite à preguiça a trabalhar com salários baixos. Portanto, o euro é que nos permite que a gente não tenha essas lealdades de salários baixos e tente agarrar os fatores de competitividade da economia desenvolvidas, que é um modelo baseado na inovação, produtividade, flexibilidade e dinamismo empresarial. Menor importância do investimento em infraestruturas, mais capital humano e áreas softs, maior atenção aos problemas de governação institucionais, grande importância do sistema de inovação, ligando o ID às empresas e não formando doutorados, como temos em Portugal, que só 2% dos doutorados já estão nas empresas, e o Governo agora, em vez de gastar dinheiro público depois meter nas empresas, quer transformá-los em funcionários públicos. Não vamos a lado nenhum com esta história. Maior dinamismo empresarial, facilitando a reafetação de recursos às empresas e setores mais produtivos, com maior dinamismo no mercado nacional. Tudo isso são questões que nós devíamos fazer e depois verifica-se que o crédito bancário ainda continuava a cair, embora essa queda tenha desacelerado, e continua a haver dificuldades do financiamento da economia, em especial para as PMEs, sobretudo aquelas altamente endividadas. Para as razões que eu disse, as boas PMEs estão no mercado externo, não sentindo na banca, antes pelo contrário, quaisquer dificuldades de financiamento. Portugal é hoje o segundo país, entre os 4 países da crise, com o maior peso de crédito mal parado, e esse crédito mal parado foi dos mais que cresceu em 2013. Os principais setores com maior peso dos non-performing loans são os PMEs, grupos imobiliários e propriedades comerciais, seguidos por empréstimos para consumos. O crédito mal parado distribui-se basicamente entre duas grandes categorias. Grandes credores, e aqui há problemas de governança, de ligação passada entre grupos económicos, políticos e banca, aquilo que eu chamo o capitalismo de compadrio, que os ingleses chamam o crónico capitalismo, que houve em Portugal com os chamados DDTs, a gente viu isto em Portugal, que me leva até a dizer, ironicamente, na altura, eu já não fazia separação entre banca pública e privada, isso é um aspecto ideológico que já tinha ultrapassado. Agora dizia que havia 3 bancos no regime, que era a Caixa de Depósitos, o BCP e o BES, que estavam os 3 do mesmo capitalismo de compadrio, ligação entre os poderes públicos e os operadores bancários. Para mim, era mais importante que a natureza pública ou privada
dos bancos em Portugal. E, portanto, temos grandes credores em que isto aconteceu, são casos visíveis, grupos imobiliários, fundos imobiliários, na Caixa, Laceda, Atlantis, a Celentes, Vale do Lobo, os grupos imobiliários, o crédito tabulado, o ongoing, tudo isto na Caixa do BES e do BCP aconteceu. Portanto, isto aqui, há óbvios problemas de capitalismo compadrio, cumplicidade entre os operadores, agentes económicos e o poder político, e depois houve nas PMEs também problemas de crédito mal parado, mas aqui são mais problemas de análise do risco de crédito do que o que eu referi há pouco, capitalismo compartilhado. E, portanto, a questão, a meu ver, era a criação de mecanismos de mercado para a resolução das dívidas. Foi aqui aflorado uma lógica de plataformas europeias para tentar resolver isto, mas não basta tirar o mal parado dos bancos. Estes mal parados são débitos das empresas ou famílias, têm que ser recuperados. Só assim os contribuintes ou os bancos podem ser ressarcidos. E, portanto, há aqui uma questão, não é só tirar o crédito mal parado dos bancos. O que é que se faz depois desses ativos, esses distressed assets, como é que se recuperam? E, portanto, o cerne da recuperação macro tem que estar na recuperação das empresas. Eu tive um professor de macroeconomia que depois foi meu colega no governo, como Ministro das Finanças, Miguel Beleza, que dizia sempre que a macroeconomia sem fundamentos micro era má economia. E há aí uns neoesquerdistas que atacam muito o neoliberalismo, mas esquecem sistematicamente que a ênfase que têm da gestão macroeconómica, aliás, a meu ver, muitas vezes ultrapassada e keynesiana, esquecem os fundamentos micro do funcionamento dos mercados. E isto é fundamental. Portanto, nós temos que encerrar as empresas que não têm viabilidade e reestruturar a dívida e as operações que são viáveis. Mas a questão que se põe, isto tem que ser feito, a meu ver, de uma lógica de mercado com algum apoio público. Teremos gestores capazes o suficientes para fazer isto tudo? Tenho as maiores dúvidas. E, portanto, temos que criar também mecanismos que incentivam a redução das dívidas e insolvências. Foram feitas reformas, mas falta uma implementação mais séria. Já aqui foi referido o problema do sistema judicial, que é um deles. Faltam gestores de insolvência, faltam tribunais a funcionar de forma decente, os processos de insolvência são demasiado demorosos, são essenciais mais reformas no sistema judicial. E depois, quanto à regulação financeira, devo dizer que também na supervisão financeira micro, a meu ver também o enorme fluxo de crédito que afluiu aos países do Sul foi canalizado para empresas de baixa produtividade, para obras públicas de construção civil e as famosas parcerias privadas, para o setor dos não transacionáveis e, portanto, tudo setores de baixa produtividade. Não foi canalizado para os bens transacionáveis e isso, de facto, parece que começa a haver algum consenso entre os economistas que é um dos problemas que a economia portuguesa enfrenta. E, portanto, nós temos aqui problemas para tratar. Discute-se muito se devemos ter em Portugal o bad bank ou não devemos ter o bad bank. A questão, a meu ver, não é só ter o bad bank, é depois como é que se fazem, como é que se recuperam esses stressed assets. E quanto a ter o bad bank, eu ponho aqui uma questão muito simples. Bom, vamos ter o bad bank, vamos tirar os ativos estressados, estes ativos, os NPLs dos bancos. Como é que os tiramos? Tiramos o valor nominal? Se temos o valor nominal, alguém deve pagar a diferença para o valor do mercado. Quem é que paga a diferença? Está-se-me a ver que isto atenta sempre no contribuinte. Se não se tira o valor nominal, isto implica imediatamente uma perda ou uma assunção de perda do valor dos bancos. Quando digo o valor nominal, é descontado das provisões que já foram tomadas, obviamente, porque essas é o book value que esses créditos estão nos bancos. E, portanto, se não se tira o valor nominal, vamos para um valor real, é evidente que os bancos têm aí logo uma perda e, como já foi dito, também tem havido incentivos para que os bancos não assumam essa perda. E, portanto, são estas questões que se põem na discussão de um bad bank. Em todo caso, também devo ser justo dizendo que os bancos portugueses estão neste momento melhor do que estavam há um tempo atrás. Foi feito algum caminho nesta matéria e, portanto, os bancos têm vindo a resolver os problemas mesmo sem bad bank. E, como vos disse também, não sentia, mas até há pouco tempo, quando estive no setor bancário, que fosse o problema do crédito mal parado que afetasse, de facto, a concessão de crédito pelos bancos. Eram as tais empresas altamente endividadas que nós não íamos. E depois também outra questão dramática que eu sentia, e posso neste momento estar ligeiramente desatualizado, é que bom crédito industrial novo não aparecia. Mesmo das empresas industriais, o que é que desapareciam? O financiamento ou fundo de maneio,
Mas, infelizmente, mesmo com o Portugal 2020, o crédito industrial bom não aparecia. Isto põe uma angústia que é a seguinte: nós, com o problema da austeridade, passámos as exportações de 28% do PIB, 40% do PIB, foi bom. No fundo, as empresas viram que tinham um mercado doméstico, viraram-se para o mercado externo, o que foi excelente. E este momento tem que continuar. E, portanto, este momento tinha que continuar agora com um novo investimento para aumentar capacidades para passarmos de 40% para 50%, 60% do PIB nas exportações, que é a única maneira de a gente se equilibrar e ter uma vida tranquila. Mas isso não se estava a sentir ainda, esse bom crédito industrial. Portanto, há aqui duas coisas que não têm a ver com o peso dos NPLs no balanço dos bancos, transformando-os em bancos zombies. É a questão das PMEs altamente endividadas no mercado doméstico. E outra coisa, o bom crédito industrial não tinha arrancado, como se esperaria, para continuar da dinâmica de crescimento do mercado externo. Estas são questões que se põem e, portanto, a discussão para mim não se reduz apenas ao bad bank ou não bad bank. Há aqui questões também que devem ser equacionadas, até porque, como disse, não tem havido dificuldades de liquidez da banca. E termino chamando a atenção a minha perspectiva sobre a integração financeira europeia. Segundo o Bela Balassa, há 5 fases num processo de integração económica. Há a zona de comércio livre, Free Trade Agreement, que nós tivemos quando aderimos à EFTA, European Free Trade Agreement, em Portugal, e que existe na América do Norte, com o Norte América Free Trade Agreement. É só uma zona de comércio livre. Depois, pode-se ir para uma integração mais profunda, que é uma união aduaneira. A Comunidade Económica Europeia, no momento em que nós aderimos à Comunidade Económica Europeia e saímos da EFTA, é tecnicamente uma união aduaneira, a CEE. Já com Portugal dentro da CEE, nós evoluímos para o mercado comum europeu, com as 4 liberdades de circulação dos fatores de produção, pessoas, bens, serviços e capitais, e depois também fizemos a criação da zona euro, que é a 4ª fase de um processo de integração, e que, transformando isto na União Económica e Monetária Europeia. O dilema europeu é que a história económica mostra que uma união monetária entre Estados soberanos é capaz de não se aguentar a longo prazo. E, portanto, é preciso alguma forma de integração política para dar substância, sustentabilidade desta união monetária. Só que na situação que está na Europa, ninguém hoje em dia fala em maior integração política. Ou talvez o Juncker tinha falado, quando falou na Europa a várias velocidades, disse que alguns países podiam avançar nesse sentido. Mas há aqui um problema de sustentabilidade a prazo da nossa união monetária, porque não temos uma união política. Totalmente diferente aos Estados Unidos, que têm uma união política e, portanto, a zona dólar, nesse aspecto, é sustentável, porque há uma união política que nós não temos. É evidente que, neste contexto, fazia sentido, se havia já uma união monetária, se havia liberdade de circulação dos fatores de produção, geralmente de capitais, fazia todo sentido avançar para uma união bancária europeia. O processo estava incoerente. Nós não podíamos ter liberdade de circulação de capitais e depois ter uma banca supervisionada à escala nacional, com os mercados segmentados à escala nacional. E, portanto, fazia sentido avançar para uma união bancária europeia. E eu aqui faço um raciocínio muito simples. Nós tínhamos uma união bancária portuguesa. O que é que nós tínhamos na união bancária portuguesa? Tínhamos o Banco de Portugal, que fazia de regulador e supervisor do sistema bancário. Então passamos para a União Bancária Europeia e o que é que passamos a ter? A meu ver, o regulador europeu é a EBA, European Banking Authority, essa é que é a EBA, a Autoridade Bancária Europeia, que é o regulador, e o supervisor é o BCE. Muitas vezes confunde o regulador com o supervisor, mas são coisas distintas. O regulador produz as normas de regulação, o supervisor vai ver se elas estão a ser cumpridas. Portanto, claramente a EBA é que tem produzido muitas destas normas dos laços de capital, tudo isto tem sido feito através da EBA. E, portanto, nós passamos a ter um regulador europeu que é a EBA, passámos a ter um Banco Central Europeu que faz a supervisão dos grandes bancos sistemicamente importantes à escala europeia e depois as autoridades centrais nacionais, que podem não ser o Banco Central Nacional, faz a supervisão à escala nacional. Os governos nacionais têm aqui margem de manobra de quem é o supervisor nacional, se é o Banco Central Nacional ou se cria uma entidade de supervisão. Isto é uma coisa que às vezes não é percebida. Portanto, com isto criamos o quê? Um mecanismo único de supervisão à escala europeia. Isto aqui até parece coerente. Agora, há outro que, para mim, tem aqui alguns problemas, que é o mecanismo único de resolução. A resolução em Portugal, ou o resgate de bancos, antes era feito pelo Tesouro Português, em conjunto com o Banco de Portugal. Isto agora tende a ser decisão centralizada em Bruxelas, mas como os alemães não foram na conversa e os países do centro criámos um fundo de resolução logo à escala europeia, continuamos a ter fundos de resolução à escala nacional. Portanto, há algo esquizofrénico nesta construção, porque, no fundo, a decisão é cada vez mais central.
A dificuldade deve ser minha, mas eu não percebi ainda quem é que tomou a decisão sobre o Banif, mas o defeito deve ser meu, confesso. Mas a decisão é cada vez mais à escala central, mas depois é o Fundo de Resolução Nacional que paga a fatura, porque obviamente os países do centro não quiseram logo um Fundo de Resolução Europeu, porque eram mais um bocadinho de transferências do centro para a periferia. E, portanto, isto é algo esquizofrénico nesta construção do mecanismo de resolução. E depois, nós também tínhamos os fundos de garantia nacionais. Também a equipa, uma lógica, nós não criámos ainda um fundo de garantia de depósitos à escala europeia, ainda temos fundos de garantia nacionais. Portanto, esta construção está incompleta e depois chamamos a atenção que, no mecanismo de resolução, o Bank Resolution Recovery Directive, o BRRD, há aqui duas pequenas contradições. É que, no fundo, o que é que a gente põe no mecanismo de resolução? Tenta evitar que seja o contribuinte a pagar os gatos dos bancos, são os outros bancos do sistema. Quer dizer, os outros bancos do sistema é que vão ajudar um operador que deu para o torto. Isto é incoerente em termos de política de concorrência, mas é assim que está. Mas depois, para manter a coerência da política de concorrência, já são muito estritos em termos de ajudas de Estado. As ajudas de Estado não são permitidas aos bancos em dificuldades. Tem que ser só os mecanismos de resolução pagos através dos outros bancos do sistema. Já se viu que em Portugal não houve dinheiro nos bancos do sistema para pagarem a resolução, portanto o Estado emprestou o fundo de resolução e vamos ver depois quando é que os bancos pagam. E depois também vamos ver se um grande banco alemão, francês ou italiano entrar em dificuldades, se esta disciplina se pode manter e não vai ser preciso mesmo ajuda de Estado, dado que os fundos de resolução podem não chegar. Chama a atenção que há estes os problemas e depois vimos outro problema que aconteceu no caso do BES, que penso que o BRRD se esqueceu. Então, quem paga a legacy do passado? Os problemas do passado, quem paga? É o Fundo de Resolução ou vai ser o Tesouro Nacional? Por exemplo, do BPN, que eu conheço bem, através do BIC tomámos conta do BPN, foi o Tesouro Nacional que pagou os 5 mil milhões de fatura que o contribuinte vai assumir. E, portanto, havia toda a litigância do passado. E o que eu negociei com o Governo foi muito simples. Tudo o que apareça devido a um facto anterior a nós tomarmos conta do BPN é pago pelo Governo. Isto, para mim, no BRRD, não está claro, e no caso do BES não está evidente, que este passado, digamos do passado, quem é que paga? Se é o Fundo de Resolução ou se vem ser o Tesouro Nacional. É claro que também chama a atenção, e certamente, como a audiência e a sociedade percebem isto, que o valor de uma empresa ou de um banco é o valor atual dos cash flows futuros. Todo o passado do banco é por culpa responsável dos acionistas. Isto é uma coisa que ninguém percebeu quando eu negociei a compra do BPN, caíram-me em cima por todo lado, é ver que tive um inconveniente, é que a esquerda não estava no poder, portanto fui bastante chegado pela esquerda. Se hoje tivesse a esquerda no poder, a vida era mais fácil. Quem é que paga os 5 mil milhões do passado? Os 5 mil milhões do passado pagam os acionistas que lá estavam, que eram, por acaso, nós contribuintes. O valor do banco vale o valor atual dos cash flows futuros. E chamamos a atenção que os acionistas do BIC, ao fim de 6 anos, não receberam gestão de dividendos. Portanto, o valor atual, para mim, até é zero do BIC. E, portanto, há uma diferença entre o que se pagou e o valor que estava do passado que o contribuinte tem que pagar. Mas isto, para chamar a atenção que no BRRD, isto não está claro, também esta questão das litigâncias do passado, quem é que paga isto, e, portanto, esta União Bancária, que para mim, europeia, faz sentido num contexto de uma moeda única e liberar a circulação de capitais, mas ainda este problema não está resolvido. Depois há a velha questão que se havia aí a suspeita, aqui da lei vêm os espanhóis tomar conta da banca portuguesa e que o BCE gostaria que isto acontecesse, porque o BCE gostaria apenas de ter alguns grandes bancos para supervisionar. A meu ver, isto não faz sentido, porquê? Porque a gente devia evitar até grandes bancos, na lógica do too big to fail. Portanto, a crise de 2007 mostrou-nos que a gente não devia ter grandes bancos, porque isso depois entra a lógica do too big to fail e não seja falir os bancos. Portanto, não faz sentido nesta vez só ter grandes bancos e depois também o BCE não tem mais trabalho se houver pequenos bancos, porque esses pequenos bancos vão ser supervisionados para a Autoridade Central Nacional. Portanto, esta lógica de que o BCE cria só grandes bancos, a meu ver, não faz sentido neste enquadramento, mas levantou-se essa suspeita face à ameaça de espanholização dos bancos portugueses. A meu ver, o BCE não tem que fazer essa matéria. O chamado papel de industry shaper, formatador estratégico do setor,
Não havendo união política, continua a competir os governos nacionais em conjunto com os respectivos players. O BCE faz supervisão e a DGCOM é a autoridade de concorrência. Não tem nada a dizer quais são os players que ficam ou não ficam no mercado. A função deles, um é de supervisão, BCE, DGCOM é de Competition Authority, autoridade de concorrência. Portanto, não tem nada que se meter na matéria que se quer mais bancos grandes ou menos bancos grandes. É aquilo que acontecer entre os players e as autoridades nacionais e depois sujeitos à regra de supervisão e concorrência europeias. É isso que, a meu ver, que deve funcionar neste quadro da União Bancária Europeia. Muito obrigado a todos por